Vamos falar da entrevista do presidente Temer ao jornal Estadão. Nela, o PMDBista falou sobre saúde, disse que passou por 3 cirurgias e que está ótimo. Até brincou sobre o assunto ao afirmar que toda hora alguém queria matá-lo. Uns por vontade, outros por desinformação. Agora, o grande destaque, da entrevista, os comentários do presidente sobre a eleição de outubro. Segundo ele, os brasileiros vão votar na segurança e na serenidade, pois as pessoas estão cansadas da crise e ninguém quer aventura. Em conversa no Palácio do Jaburu, o presidente fez ainda comentários sobre os 3 principais nomes do centro: Geraldo Alckmin, Rodrigo Maia e Henrique Meirelles. Para Temer, o tucano preenche os requisitos de segurança e serenidade. Questionado sobre as vezes em que o governador defendeu o afastamento do PSDB do governo, o presidente disse que não é uma pessoa rancorosa e que ele e Alckmin são amigos há muito tempo. O que você achou, Vera, da entrevista? A gente pode detalhar um pouquinho mais, pensando alguns trechos, mas eu começo esse tema com você. Vai lá. Achei surpreendente, porque o presidente praticamente se posicionou nessa contenda, A gente vem falando disso aqui há vários dias e deixando claro que não tem nada estabelecido ainda, que a candidatura do Rodrigo Maia é uma estratégia do DEM, cumpre um papel de posicionar o DEM nesse momento, posicionar o DEM para as eleições e etc. E que a do Henrique Meirelles vai depender de uma circunstância. Qual seria essa circunstância? O governo chegar à conclusão de que precisaria de um nome para defendê-lo, para defender o seu legado, e que o Geraldo Alckmin não cumpriria esse papel. Para mim, o mais surpreendente da entrevista do Temer para Eliane Cantanhede no Estadão é justamente ele dizer que acha, deu a entender, praticamente disse, que o Alckmin é o mais indicado para cumprir esse papel. De ser o candidato que vai defender um legado econômico, um legado aí desse 1 ano e um pouco mais de 2 anos de governo do Temer. Então, ele deixa o Meirelles bem de escanteio. Diz que prefere que ele permaneça no Ministério da Fazenda. Eu acho que esse é o grande lead, deve ter surpreendido o Henrique Meirelles, porque não é nem que ele deixa uma porta aberta, falando pode ser qualquer um dos 3, pode ter mais de um candidato. Ele se posiciona de uma maneira mais firme do que muito tucano em relação ao Alckmin. Depois, vamos lembrar, o Fernando Henrique tinha sido bem dúbio ali nas declarações dele, precisou voltar e falar de novo, porque tinha ficado no ar uma impressão de que ele achava que o Alckmin não decolaria. E agora o Temer, apesar da hesitação do PSDB em apoiar o seu governo, deu uma declaração mais incisiva do que a do próprio Fernando Henrique. Eu acho que isso cumpre o papel, ele está querendo, claro, o apoio do PSDB para a reforma da Previdência. Então ele está fazendo um aceno para o Alckmin, olha, ainda está em tempo de refazermos esta ponte. O MDB do Temer gosta muito dessa história de ponte, pinguela, etc. Mas, de qualquer maneira, ele jogou um pouco um balde de água fria nas pretensões do Meirelles. Depois a gente fala nos outros aspectos, mas por enquanto foi isso que mais me chamou a atenção, Patrick. E de você, Andreasa, o que mais chamou a atenção aí? A única novidade, Patrick Santos, no dia é a volta de Vanilda Marques ao nosso chat aqui, depois de longo inverno, depois de longa ausência. Hoje ela voltou, alimentou os cachorrinhos, os animais, botou os netinhos para dormir e agora está aqui destilando o seu ódio, né? É a única novidade. A entrevista do Temer é previsível, é óbvia. É aquilo que se espera. As pessoas podem não gostar do Temer, achar ele um péssimo presidente, achar ele um pilantra, achá-lo corrupto, mas a leitura política que ele faz do tabuleiro em que atua é sensacional. Eu tenho falado sobre isso aqui. Um dos requisitos para a eleição em 2018 é a capacidade de comunicar ao eleitor brasileiro cansado de aventuras, cansado de aventuras como Dilma Rousseff, cansado de personalismo como do Lula. O eleitor quer tranquilidade, quer segurança, quer ao votar em alguém que passe noção de experiência. Pode ser o Geraldo Alckmin ou qualquer outro, mas que isso vai ser importante na hora H, será. Falei aqui também que considero um erro grave, político, péssimo para o governo, a saída do Henrique Meirelles, como sinalização ao mercado, como sinalização ao mundo, o esteio da política econômica, daquilo que seria a face mais virtuosa do governo. O sujeito larga tudo para disputar a presidência. A ideia de que existam 3 nomes de centro, seja lá o que for isso, porque esse centro aí é um balaio muito doido,
tem de tudo, é falsa também. Não existem outros nomes colocados nesse espaço. Goste-se ou não, o nome que existe hoje aí é o do Geraldo Alckmin. Rodrigo Maia, forçação de barra. O Temer foi preciso na leitura da atuação do Maia. Não tem nada a perder. Tinha, agora não tem mais riscos de não ser reeleito deputado. Seria reeleito expressivamente em condições de voltar a presidir a Câmara. Ele está inflando o próprio balão para se cacifar, e para cacifar o balão do DEM também. O DEM, que eu repito, falei ontem, tenho falado sempre, em 2014, compôs com o PSDB, nem sequer levou o vice na chapa. Agora está se robustecendo para isso. E o Henrique Meirelles, francamente, Meirelles, toca aí o tamborzinho da economia que está de bom tamanho. Ô Madu, e você? Que leitura você fez dessa entrevista do Temer ao Estadão? Eu acho que essa entrevista, ela tem um significado, uma importância até maior do que a gente imagina. Ela mostra esse raciocínio que a gente já vem desenvolvendo aqui no 3 em 1, de que a solução realmente para o Brasil é uma candidatura de centro, né, uma candidatura de convergência. O problema, né, é que centro é esse, né? Como é que se caracterizaria essa composição de centro, dentro de que parâmetros de negociação? Então, como diz o Andreasa, estaria dentro aí da questão do nosso status quo, né, da manutenção do status quo, ou seja, para você obter o apoio, né, de um contingente razoável de políticos ditos de centro, você teria que fazer um acordo relacionado à Operação Lava Jato, que tem um envolvimento muito grande de políticos de centro, né, principalmente do PMDB e de alguns outros partidos menores, nessa problemática aí. Então, até onde, por exemplo, o Geraldo Alckmin seria capaz de negociar, de aceitar, digamos assim, um acordo com esse pessoal para haver uma convergência, para a gente não cair naquele perigo que nós falamos ontem, de você ter tantos candidatos de centro, ter uma fragmentação tão grande de centro, que acabe que o segundo turno, as eleições ficam para ser decididas pelos dois extremos, que eu acho que não é o interesse realmente do povo brasileiro. Eu concordo com o presidente Temer nessa análise que o brasileiro está cansado dessa montanha-russa política, desse circo de horrores, desse trem, né, que tem parque de diversão, né, trem fantasma. A gente precisa de um pouco de calma e ordem. Mas, por outro lado, né, é fundamental realmente uma reestruturação ética do Brasil, né, uma limpeza, digamos assim, ética dos poderes. Então, agora começa a aclarar o quadro. Começa a aclarar o quadro político, começa a desembaçar um pouquinho. Agora, vamos ver até onde vai a negociação, por exemplo, do Geraldo Alckmin dentro aí dessa fauna, né, do que se poderia chamar, até chama-se do centrão entre Caterva, né, e sua turma. Complicado o assunto, complicado, mas é importante. O que dificulta a consolidação do Alckmin, né, como um candidato mais visível, como esse candidato capaz de aglutinar todos os partidos e de ter em torno de si uma aliança grande? Alguns fatores. O primeiro deles é a demora dele em decolar nas pesquisas. Não é um atributo só dele, tá? O Aécio Neves, por exemplo, só decolou nas pesquisas depois da morte do Eduardo Campos, depois daquele boom da Marina. Ele foi crescendo muito paulatinamente depois do programa de TV. Então, isso não é uma condição só do Geraldo Alckmin. O fato dele ter tido menos votos no segundo turno em 2006 do que no primeiro. Isso é muito citado pelos políticos que têm resistência ao nome dele. Isso é uma circunstância, mas é uma circunstância de uma época em que o Lula estava muito forte, apesar do mensalão. A economia bombava, ele tinha João Santana ali no comando da campanha dele, ele fez uma campanha muito violenta de que o PSDB ia acabar com os benefícios sociais, etc. E a campanha dele cometeu uma série de equívocos também. Eu acho que para esta campanha ele não está tão desaparelhado quanto estava para a primeira. Conhece um pouco mais o Brasil, está estudando, vai lançar um time econômico
na semana que vem, na tentativa justamente de galvanizar esses apoios que hoje estão meio dispersos e que pensam no Meirelles, por exemplo. Então ele está fazendo o dever de casa para se tornar este nome. Mas eu acho que isso não está dado ainda, que ele vai conseguir aglutinar todos esses partidos. Seja porque não tem tanto dinheiro envolvido na campanha, então não vai ser uma campanha tão rica a ponto de atrair todo mundo para uma aliança que poderia ser benéfica para todos fazerem bancadas maiores. Seja porque tem mesmo esses outros nomes, diferentemente de outras vezes, embora também não sejam nomes fortíssimos, mas são nomes que aqui e ali arregimentam algum apoio. O próprio Rodrigo Maia está conversando com alguns partidos, então isso está em curso. O Luciano Huck não foi um sonho de uma noite de verão, ele chegou a conversar com pessoas, chegou a conversar com Marcos Lisboa, chegou a conversar com Paulo Guedes, economistas respeitáveis, chegou a formar em torno de si o tal do agora. Então essas coisas acontecem, as conversas acontecem e seguem acontecendo. A tendência é que eles se aglutinem, até para evitar essa polarização, até para evitar que Bolsonaro e Lula se consolidem como opções num segundo turno. Mas o Alckmin tem um dever de casa para fazer. Eu acho que as coisas não vão vir por osmose como vieram tão fáceis em outras eleições para o PSDB. Quer falar alguma coisa, Andreasa? Pessoal, não, quero sim. A gente está naquela fase da pré-campanha, e ainda há alguns meses, em que os atores estão se cacifando, né? E cacifando a seus partidos. Candidato mesmo, posto nesse tal campo do centro, pelo PSDB, considerando a existência de um recall eleitoral para o PSDB, assim como tem para o PT, não nos esqueçamos que desde 2002, é muita eleição, é muito chão, o brasileiro se acostumou a votar nesses partidos no segundo turno, ou no PSDB ou no PT. E essa memória tem peso eleitoral. Eu estou dizendo isso porque eu estou convencido, vocês sabem que, infelizmente, eu sou pessimista, eu acredito na força do establishment, do sistema. Na hora que a campanha começar para valer, não importa a posição que o candidato tenha hoje, sendo ele forte no establishment, sendo ele governador de São Paulo, eleito, reeleito, poder econômico extraordinário desse estado, na hora que a campanha começar para valer, aí a gente vai ver as forças se aglutinando em torno do que é viável. Também pelo motivo que a Vera disse, o exemplo do Rio está aí, esse campo não pode se fragmentar, sob o risco de não chegar sequer ao segundo turno. Então, o Geraldo Alckmin jamais será alguém que entusiasmará eleitores e apoiadores. Não se trata disso. É o nome viável, num partido viável, que tem... Isso é muito importante, a gente precisa fazer análise para 2018, lembrando sempre de 2016, da eleição municipal. O PSDB foi o partido que mais cresceu, é aquele que em número absoluto tem maior número de prefeitos, de votos para prefeito. Não tem mais prefeitos, perde para o PMDB um pouco, mas é o que teve mais voto para prefeito. E está tecnicamente empatado com o PMDB em volume de votos para vereador. Foram mais de 800 prefeitos do PSDB, mais de 5 mil vereadores Brasil adentro. São esses vereadores, essa capilaridade que faz um presidente. É por esse motivo também que eu aposto na desidratação do Bolsonaro. Quando a campanha começar para valer, não se ganha a eleição em rede social, em chat. Ganha com capilaridade, com penetração lá na ponta. Aí sim, nós vamos ver.